Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Jesus e Luz, desejando a todos vocês que a paz do Mestre esteja em companhia. E hoje, com a presença da Joyce Guerra, nossa querida companheira de doutrina espírita, de movimento espírita, e que nos traz um tema bastante interessante. Ela vai nos falar um pouco sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho. Boa noite, Joyce. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar cada vez mais conscientes e conectados conosco mesmos e com nossa centelha divina. Companheiros que trabalham com recém-nascidos afirmam que um dos primeiros movimentos de um bebê que chega à vida é buscar abraçar alguém. Ele ergue as mãos, balança as mãos e tem um gesto que se assemelha à busca de um abraço. Igualmente, companheiros outros que tiveram oportunidade, que trabalham com pessoas no fim da sua existência, notadamente idosos, afirmam que o último gesto humano também é o de erguer os braços e procurar alguém. Muitas vezes alguém que não está presente, muitas vezes alguém que está ali, mas para ele representa outra pessoa. Muitas vezes alguém que só ele acredita estar vendo. O fato é que, independendo das voltas que a gente dê à situação, das explicações filosóficas, fisiológicas, científicas que a gente possa dar, toda a existência do ser humano procede nesse espaço entre a busca de dois abraços. Quando nós nascemos, o primeiro contato de reconhecimento de nós mesmos faz-se através do outro. E embora muitos acreditemos que a função da vida seja viver a fim de satisfazer os nossos impulsos, os nossos instintos, as nossas necessidades, os nossos desejos, ou mesmo a nossa missão, o fato é que, no fim de contas, nós estamos sempre vivendo em busca de nos reconhecer e crescer, e justificar e ampliar e sublimar e encontrar no outro. No nosso contato com as pessoas, notadamente aquelas
as quais chamamos amigas, existem 3 estágios, assim muitas vezes classificados. O primeiro estágio é o estágio do espelho. É aquele estágio em que eu busco no outro uma afirmação de mim mesmo, de modo que ele possa ser alguém através do qual eu exista. Nesse estágio, nós costumamos descartar de nossa vida, de nosso convívio, aquelas pessoas que não são de cara iguais a nós. Nós tendemos, muitas vezes, a fazer juízo de valor. Muitas vezes nós não expressamos esse juízo de valor nesse estágio por uma questão de educação ou hipocrisia, depende do ângulo. Fulano, eu não tenho afinidade com pessoas de tal jeito, seja por sua cor, seja por sua convenção religiosa, seja por sua sexualidade. Nós acabamos, de certo modo, nos isolando das pessoas, escolhendo aquelas que pareçam tão dignas quanto nós. No segundo estágio, procuramos pessoas que, embora sejam diferentes de nós, nós já toleramos a diferença. Nós temos o objetivo secreto de torná-las iguais a nós. Porque, afinal de contas, secretamente, a gente se acha. Cremos-nos modelos passíveis de sermos imitados simplesmente porque somos nós. Ainda reside a dificuldade de aceitar o outro, mas nós temos um pseudo-sentimento messiânico. Olha, eu aceito você desde que você se torne tão bom quanto eu. Claro que esse discurso aceita 1000 máscaras, 1000 hipóteses politicamente corretas. É quando nós até temos uma pessoa com dificuldade e a gente se afasta dela posteriormente. Falamos, olha, eu falei tudo o que ela tinha que fazer para resolver a situação. Ela não fez, eu me afastei. Então, nós não aceitamos que o indivíduo diante de nós tenha seu processo próprio de crescer, de se manifestar. Nós não percebemos ainda que pessoas fantásticas podem fazer coisas terríveis e pessoas ditas terríveis podem fazer coisas fantásticas. No fundo, nós ainda dividimos nesse estágio o mundo entre vilões e heróis, sendo nós exemplos dignos de heroísmo. É quando a gente tem falas como, olha, fulano faz isso e eu não aceito, eu não entendo, porque eu, por exemplo, quando isso acontece comigo, eu faço de tal jeito, porque eu, na minha vida, quando eu passei por essa situação, eu fiz de tal jeito e deu certo. Olha, você estava fazendo isso, você está fazendo errado, porque a minha mãe fazia de tal jeito e assim estava certo. E quando a pessoa não acata as nossas sábias proposições, nos melindramos. Olha, ela quer fazer do jeito dela. Ele quer fazer do jeito dele. Ele não aceita a opinião. Embora nesse estágio nós desejemos profundamente que o outro nos aceite. É um tanto quanto contraditório. A gente quer que o outro faça conforme a nossa experiência, mas nós queremos que o outro respeite a nossa forma de agir, ser e estar, não obstante a experiência dele. A minha experiência
vale mais porque é a minha. E a experiência do outro vale porque é dele, mas eu não vou pela cabeça do outro, eu só vou pela minha, embora fique muito chateada quando ele ousa não ir pela minha cabeça. Muito orgulho. E baseado nisso, quantos conflitos existem? Conflitos geracionais, conflitos fraternais, conflitos conjugais. Nós não aceitamos que o outro tenha sua própria história e deseje escrevê-las, mas ai de quem subestimar o nosso anseio e direito de escrever a nossa. A liberdade e a resiliência que desejamos nos seja concedida por absolutamente todos, raramente concedemos a alguém. Na verdade, o mesmo instinto de realidade, liberdade e respeito, nós criticamos dizendo, olha, fulano só faz o que quer, fulano não escuta ninguém. O que em nós é virtude, no outro é respeito. E lentamente, através dos desenganos, através das existências sucessivas, através das desilusões, das decepções, dos choques de realidade prodigamente proporcionados pela vida, nós chegamos ao terceiro estágio, aquele em que o outro vale por quem é, aquele no qual temos nossas opiniões, mas permitimos que os outros ao seu redor façam suas escolhas. Aquele no qual não nos melindramos pelas escolhas alheias que firam nosso melhor bom senso. Porque percebemos que o bom senso é uma coisa muito complicada, porque todo mundo acha que já tem bom senso bastante. A gente raramente vê uma pessoa reclamando, olha, eu tenho um problema, eu tenho pouco bom senso. Não. Normalmente a gente acha que o outro que tem que ter mais bom senso, porque a gente já tem, né? E então, nesse processo, nessa busca, lentamente migramos do segundo estágio para o primeiro, o estágio da aceitação e do amor incondicional. O estágio em que o outro tem o direito aos próprios erros, sem que lhe etiquetemos um juízo de valor. O estágio no qual nós nos libertamos, graças a Deus, da impressão de que temos de ter opinião formada sobre cada atitude perpetrada pelo outro, nós percebemos que não temos a função de julgar o outro, de julgar o mundo, apenas de fazer todo o bem que fizermos e cuidar das nossas próprias falhas. Quando fazemos-nos conscientes de nossas próprias falhas e trabalhamos ativa, consciente e diligentemente para as minorar, sobra menos tempo, menos energia e menos falta de noção para tentar cuidar das falhas e das faltas do outro. E também nós nos conscientizamos que na medida em que tornamo-nos conscientes, ativos e artífices de nossas melhorias internas, o exemplo incontestável deixado na esteira de nossos passos pode inspirar os outros. Não porque nos achemos
os modelos inconscientes de nossa própria inconsciência, que no passado éramos de perfeição, bons modos, boa conduta, boa vivência familiar e cristã. Mas porque os bons exemplos, oriundos do sacrifício, do testemunho, do desinteresse e do esforço de automelhoria, possuem arrastamento irresistível. Você não consegue ver, de fato, uma pessoa agindo no bem sem observar. E quanto menos interesse ela tenha de acender holofote sobre seu bom gesto, mais poder o seu bom gesto terá. A luz que vem de dentro, aquela que Jesus pediu que colocássemos sobre o velador, aquela que Jesus pediu que usássemos para iluminar o mundo, tem brilho próprio. Nós não precisamos constranger ninguém, não precisamos nos promover, não precisamos dar sermão, não precisamos dizer, veja como eu sou justo e bom e sincero e cristão e correto e digno e familiar. Não precisamos. Para quê? Quem precisa desse insight, do olhem para mim, precisa realmente que alguém olhe para ele, porque ele não tem certeza do que está fazendo. Ou tem tanta certeza que certamente não está fazendo é nada. Meio irônico, né? Mas é assim que funciona. E Jesus e o Evangelho, se vivenciado com o objetivo de transformar a gente, não de transformar o outro, torna-se guia seguríssimo nesse processo, nessa caminhada entre dois abraços. A partir do momento, entretanto, que eu acho que o Evangelho é ótimo para legislar a vida do outro, para mim não está servindo de nada. Dá até pena de mim, que fico apontando uma estrada maravilhosa que todo mundo deve trilhar, mas que eu não trilho. Que fico apontando arrogantemente o remédio que o outro deve tomar para sanar as próprias dores, mas eu própria não ingiro. Porque se eu estivesse realmente tomando o remédio, realmente seguindo a estrada, eu não precisaria dizer, bebam o que eu bebo, façam o que eu faço, porque a água viva que eu estaria tentando beber, a estrada iluminada que eu estaria trilhando, seria óbvia para todos. E para quem não fosse, não adiantaria eu falar. Porque nós podemos seguir de mãos dadas, nós podemos incitar para que na esteira de nossos passos sigam milhões, mas cada um só pode caminhar com as próprias pernas. Cada um só pode andar com os próprios pés. E mesmo nos momentos nos quais sigamos nos braços de alguém, mesmo nos momentos nos quais utilizemo-nos de muletas e cadeiras de rodas, haverá um instante em que precisaremos responsabilizar-nos pelo nosso próprio caminhar. Assim é que o Evangelho não é uma norma, uma diretriz para eu impor ao outro, mas uma norma, uma diretriz para eu vivenciar, esteja onde estiver,
Esteja eu no trânsito, esteja eu na fila, esteja eu explodindo de alegria, esteja eu num desespero tão desesperador, a ponto de escorregar e me encolher no chão como uma bola. Esteja eu no momento em que ache que esteja muito certa, o que normalmente é indício de que estamos errados, mas quer esteja eu crente da minha razão, quer esteja eu humilhada pela percepção dos meus erros, quer esteja eu nas nuvens diante de algum companheiro que chega, quer esteja eu nas dores de uma separação atroz, quer esteja eu sim em pleno intercâmbio sexual comigo mesmo ou com outro, o Evangelho deve ser parte de mim. Não em palavras que fluam de mim, da minha boca para o outro. Não em diretrizes de condenação ou busca de correção externa, atitudinais, meramente exteriores minhas e do próximo, mas como uma prática constante de respeito e aceitação. A aceitação de minha própria história, não obstante a responsabilização por fazê-la da melhor forma possível, custe-me que custar. A aceitação da história do outro e do direito que ele tem de seguir no próprio ritmo, de analisar, sublimar e utilizar-se da própria bagagem para construir o seu presente e o seu futuro. Libertar o outro, dar-lhe o direito de ir ou de ficar. São exemplos lindos, magníficos que o Evangelho nos traz. Jesus, que foi, que é o mestre dos mestres, que é o exemplo, o modelo mais vivo de perfeição que Deus trouxe à humanidade, não tentou fazer tudo sozinho. Ele escolheu 12 pessoas para ajudá-lo nessa caminhada, para exemplificar a sua caminhada, para dar continuidade à sua proposta. E notem que em nenhum momento ele fala: fulano, você tem que fazer perfeito como eu faço. Ele fala: olha, isso aqui deu errado porque você não tem boa fé, você não tem fé. Isso aqui deu errado por causa do egoísmo. Mas ele não diz: você tem que ser. Ele diz: vós sois deuses. O que faço, vós podeis fazer. Mas ele diz: olha aqui, você tem que fazer agora, para ontem, acabou. Ele não dá esse tipo de ultimato. Ele não vira e fala assim: olha, Pedro, eu tô cansado das suas idas e vindas. Embora ele fale: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Como de fato nega. E depois que o Pedro nega, quando ele volta do sepulcro, ele diz: olha aqui, tá vendo? Eu sabia que você ia me negar, tá vendo como você é ruim? Eu sabia que você não ia dar conta. Eu avisei. Bem feito. A gente não vê ele dizendo isso. Pelo contrário. Ele transforma 3 negações em 3 declarações de amor. E troca toda e qualquer crítica, todo e qualquer sermão por um pedido. Apenas um único pedido. E quando Jesus descobre que Judas está prestes a entregá-lo, está prestes a deixar o convívio dos apóstolos, ele não diz: veja tudo o que eu ensinei, veja tudo o que eu fiz por vocês, veja
quanto que você me deve, Judas. Ele fala, se você quer ir, você vai. Faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ele não se importa. Porque ele liberta. Ele não tira de Judas o direito de escrever sua própria história. E quando Judas sai e ficam os outros 11 à mesa, ele fala, olha só, gente, então esse Judas que saiu daqui, vocês não sabem, mas ele não é uma pessoa agindo corretamente comigo. E por causa do que ele fez comigo, depois ele vai se matar. Ele não utiliza da sua razão, da sua certeza, do seu conhecimento para caluniar Judas, para criticar Judas. Ele continua a última ceia como tem que ser. E no momento da crucificação, quando Pôncio Pilatos diz, eu lavo as mãos e vos entrego este homem, Jesus é entregue à multidão como um homem. Pilatos não diz, eu lavo as mãos e vos entrego esse assassino. Eu lavo as mãos e vos entrego esse mentiroso. Eu lavo as mãos e vos entrego essa vítima. Não. Mesmo no momento extremo, do extremo testemunho da crucificação, não obstante outras interpretações dignas tentaram parecer, Jesus não era a vítima. A vítima inocente, carregando os pecados de quem não lhe pediu favor nenhum. Jesus foi o homem consciente e digno, bancando suas escolhas até o fim. Aquele que podia passar pelo momento extremo sem culpar ninguém, sem humilhar ninguém, sem ofender ninguém, sem atirar no rosto de ninguém o benefício que houvesse feito. Ele caiu, ele tropeçou, ele sofreu dignamente, educadamente e conscientemente. Tão conscientemente que no momento perto de sua morte, ele continuou testemunhando todas as suas convicções. Ele preocupou-se com quem atenderia a sua mãe, entregando-a a João. Ele preocupou-se em consolar um condenado que estava incerto de seu futuro após a morte. Ele orou, pedindo perdão a Deus por aqueles que de fato não sabiam o que estavam fazendo. E no último instante, ele continuou confiando em Deus, dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não entregou-se à revolta, ele não entregou-se a enumerar a quantidade das pessoas que o tinham traído. Ele não ficou apontando quantos dos 12 não estavam presentes. Nada disso. Ele apenas seguiu, fiel às suas convicções de não violência, de respeito ao outro, de respeito a si mesmo até o fim. Esse é o exemplo do Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a história de amor, respeito, tolerância, resiliência, coragem e dignidade. O que fizeram dela ao longo dos séculos
deveu-se a nossa miopia ainda presente, a dificuldade de aceitar que exista, de fato, uma luz além de nós. Muitos de nós temos extrema dificuldade de seguir a luz e tentamos rebaixá-la à nossa própria sombra. Mas o fato é que existe uma luz além de nós. E o roteiro para seguir essa luz está no Evangelho. Conforme Allan Kardec nos esclarece, mais nas atitudes, mais no escopo moral, que nesta ou naquela interpretação respeitável, digna, mas não absoluta. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, declarando-lhe a grandeza, ressaltando-lhe a sublimidade, comentando-lhe a poesia e a verdade, interpretando as suas lições, impondo-lo ao nosso raciocínio, aprimorando o nosso coração e renovando a inteligência e reformando leis e aperfeiçoando os costumes e aclarando os caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deverá ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras, das ações, dos nossos princípios, dos nossos ideais, das nossas aspirações e esperanças, dos nossos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar a sua divina mensagem no mundo, um dia exigirá que nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. E é preciso dizer que enquanto muitos crentes de diversas orientações religiosas perdem-se em diatribes logosóficas, perdem-se nas palavras, em competições egóicas de quem tem o melhor raciocínio, de quem tem a melhor interpretação, de quem leu mais livros. Tem muita gente ateia fazendo o trabalho que é nosso. Tem muita gente que nem reconhece a soberania de Jesus lutando para transformar o mundo. A mudança do mundo não virá com a quantidade de pessoas que digam Senhor, Senhor, mesmo porque o próprio Cristo o previu e disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Ou seja, nem todos que digam Senhor, Senhor terão Cristo dentro de si e darão testemunho do amor do Evangelho e da tolerância. Então, a transformação do mundo não virá pela quantidade de crentes nessa ou naquela religião, pela quantidade de pessoas que adotem ou não aquele dogma, mas sim pela prática do amor em maiúsculas, que inicia-se pela aceitação. Embora muita gente, especialmente dita religiosa, haja exatamente desse jeito. O mundo vai se transformar na medida em que cada um de nós fizer a sua parte, ajudar o outro no que puder e souber, mas der a ele o direito de seguir o seu caminho, como Jesus nos ensinou. Muita paz para todos, muito amor, muita luz e muita coragem, porque o caminho é longo, é exigente, mas vale muito a pena. E eu prometo a vocês, quem gostar da vida,
a vida vai gostar de volta em dobro. Joyce, você falando e eu me lembrando, espíritas, vamos substituir, cristãos, amai-vos, instruí-vos, o amor em primeiro plano. Então amemo-nos. 2014, 1864, 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, sigamos o Cristo, amemo-nos. Muita paz a todos, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, seja lá o momento em que você esteja nos vendo, mas o nosso desejo sincero de que a paz do Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, possa estar contigo, possa habitar teu coração. Muito obrigado. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a Loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A Loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.